Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o que Deus tem falado comigo e também sobre a experiência que eu tenho tido buscando a Deus e lendo a Bíblia e o que eu tô aprendendo nesses dias, né? E é incrível porque muita coisa que eu fui ensinada, é, na verdade, é interessante que coisas que eu nunca ouvi, eu tô aprendendo com a experiência, com a busca com Deus. E é incrível porque eu não lembro de ter ouvido isso, não lembro de ter escutado isso de alguém, mas eu quero passar isso para a próxima geração, eu quero passar isso para os meus filhos, mas também eu quero passar aqui para vocês, né? Eu quero abençoar a vida de vocês. E por isso que eu quero falar sobre o que eu tenho aprendido, que é como eu escrevi aqui, né, sobre alegria em Cristo, que quando a gente começa a depender de Deus, quando a gente começa a depender emocionalmente, né, da vontade de Deus e das palavras de Deus, da experiência com Deus, da presença de Deus, quando a gente entende e faz também a vontade de Deus, é muito mais fácil. Tudo tá, sabe, em paz, tudo tá equilibrado, nossas emoções não fica mais dependendo das pessoas, mas agora passa a depender de Deus. E é isso que Deus quer, sabe? Porque Deus quer sempre que a gente esteja bem, Deus quer sempre que a gente esteja pronto para liberar perdão, que a gente esteja bem com as outras pessoas e que a gente sempre esteja agindo em amor, em sabedoria. E é incrível porque eu não via sobre isso na igreja. É triste falar isso, mas o local que deveria ter me preparado para saber sobre a Bíblia, para saber sobre as coisas de Deus e tudo, né? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Poxa, se eu tivesse ouvido antes, eu estaria diferente há muito tempo. Eu estaria com um pensamento bem diferente. Mas não costumam falar sobre isso e eu nunca ouvi isso na igreja, porque a gente tem que ter a plenitude de Deus em nós. A gente tem que ter Deus em nós para, independente, a gente não pode ficar dependendo, seja de pais ou seja de esposo, para mim, né? Esposo, ou se você é homem, a sua esposa, para você ser feliz ou para você se sentir em paz, sabe? A gente tem que sempre depender de Deus. O nosso emocional, as nossas carências, tudo, né? Finanças e o que seja, né? Tudo tem que depender de Deus. Todas as áreas de nossa vida a gente tem que ter a dependência de Deus. E é incrível porque isso traz paz. Traz uma paz tão grande quando a gente faz o que Deus quer. Porque, por exemplo, se você se sente mal com tal pessoa, se você não se sente bem com alguém da tua vida, e aí, por experiência própria, eu tenho visto isso sobre o perdão. E aí comigo, liberando perdão, não veio assim de forma imediata a paz, né? Mas conforme eu ia lendo a Bíblia, conforme eu ia me aproximando mais de Deus, deixei um dia, ontem mesmo, não peguei no celular, só buscando de Deus e assistindo coisas de Deus e nada sobre tudo voltado para Deus, ou então até filmes de criança sobre Jesus, né? Para continuar ouvindo a palavra de Deus. Então, isso veio hoje, uma paz tão grande que eu me senti plena em Deus, que independente do que iria vir em qualquer circunstância, eu estaria tranquila e em paz, por conta de que a gente tem que saber isso, criar raiz, né, em Deus. A gente tem que ter total dependência de Deus. E aí eu vi até num desenho de criança, né, que eu parei para me refletir isso hoje, que era sobre Maria, porque mostrou assim Maria perdendo José e ela estando sozinha com o filho, que era Jesus, mas já grande. E aí mostra depois a cena de Jesus saindo de casa e
como se fosse indo ao encontro de João, né? E depois disso ele começa o ministério dele. Mas eu queria refletir sobre a questão de Maria, né? Porque ela perdeu o esposo e depois ela acaba perdendo o filho, mas mesmo assim ela continuava o quê? Buscando em Deus. Com certeza ela estava lá buscando em Deus. Ela deveria, né, buscar a paz dela em Deus. E é tanto que ela não casou de novo. E é interessante porque a gente não tem que ficar esperando vir uma circunstância boa para a gente se sentir bem com Deus. Pelo contrário, a gente em todo momento, seja bom ou ruim, a gente tem que estar sempre buscando a Deus e Deus vai ajustar tudo que tem que ser ajustado, seja, ou então se vem, né, o tempo ruim, Ele mesmo vai ajeitar a nossa vida. E outro exemplo também sobre isso é Jó, que passou por uma grande tribulação e ainda assim ele não pecou, mesmo com muito sofrimento, com dor. E Deus depois o abençoou de novo e muito mais do que antes. Então a nossa dependência tem que ser sempre em Deus. Independente se vai estar solteiro ou casado, se vai estar viúva ou não, ou viúvo, né? A nossa dependência sempre tem que estar em Deus e não em uma pessoa. Porque com uma pessoa a gente nunca vai estar pleno, a não ser uma única pessoa que nos deixa pleno, que é Jesus. É Jesus que nos deixa totalmente plenos, que Ele sempre nos dá a sabedoria do céu, Ele sempre mostra o que a gente precisa, Ele sempre tem o melhor pra gente. Então, que a gente dependa de Jesus, que a gente dependa de Deus. E isso vai nos trazer paz, isso vai nos dar plena alegria, isso, independente se a circunstância for boa ou ruim, ainda assim estaremos bem, por causa que não vamos depender das pessoas, mas vamos depender dele. E ele mesmo vai nos dar o que a gente precisa. Se é paz que você precisa, Deus vai te dar paz. Se é alegria, Deus vai te dar alegria. Se é esperança, Deus vai te dar esperança. Se é tranquilidade, Deus vai te dar tranquilidade. Se é amor, Deus vai te dar amor. Mas é isso, é conforme a gente busca e é conforme também a gente age. A gente também tem que agir de maneira correta. Nunca falando para Deus ou para os outros, tipo, sobre que o outro tá nos machucando, mas agindo como Deus quer, porque independente do que o outro tá fazendo ou não, na hora que a gente morrer, Deus vai perguntar pra gente o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer, e não o que o outro fez de mal pra gente, sabe? Deus vai julgar conforme as nossas atitudes, de forma particular. Então, que a gente esteja olhando para o nosso agir, para as nossas atitudes, vigiando, orando e olhando se estamos agindo conforme Deus quer. E é isso, é conforme agindo da maneira dele, buscando a ele, lendo a palavra e executando a palavra, que vai vir sim paz, alegria, sabe, para o nosso espírito, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio de Jesus também. E é incrível porque ele traz a sabedoria do céu. Jesus nos mostra a sabedoria do céu. E o mundo não vai mostrar isso, sabe? E tem certas igrejas também que pecam nisso porque falam tanto, né? Entrou muita coisa do mundo, não falam muito sobre as coisas de Deus ou não estuda de forma aprofundada a palavra. Então, é uma palavra vaga, é uma palavra que acaba não criando raiz em nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado, porque ainda assim, se você ainda não encontra uma igreja que esteja arraigada na palavra, ou então se a sua igreja também, né, fala a palavra, mas não de maneira aprofundada, então você tem que buscar em casa, você tem que buscar por si próprio, né, e Deus mesmo vai fazer com que o teu coração crie raízes na palavra. E aí você vai, e o final disso é agir conforme o que Deus quer, agir conforme a palavra. E é incrível porque parece
que não vem, mas vem quando a gente libera perdão, quando a gente faz a vontade de Deus. Sim, vamos sentir paz, sim, vamos sentir alegres, porque vai vir uma alegria tão grande pra gente de forma espiritual, que a gente vai ver que não dependemos de homens, que Deus não quer que a gente dependa de homens, mas que a gente dependa dele. Porque independente do que o homem venha fazer com a gente, de bom ou de ruim, a gente vai continuar alegres em Deus, a gente vai continuar firmes em Deus. Esse é o propósito dele, que a gente esteja sempre perto dele, fazendo a vontade dele, independente se os homens vão agir bem ou não com a gente. E a gente tem o melhor exemplo, que é de Cristo. É o melhor exemplo, e o exemplo de Cristo é puro, é perfeito, é o exemplo que também devemos sempre estar olhando e imitando, é o exemplo de Cristo. E a alegria que eu falei, a alegria em Cristo, o próprio Espírito Santo vai trazer em nosso espírito essa alegria eterna, essa paz, esse amor que Deus sente por nós. E a gente vai entender em nosso espírito que a gente é amado, que somos amados pelo Pai que está no céu. E Ele sempre está olhando por a gente, Ele sempre está se preocupando com a gente, e Ele sempre quer o melhor pra gente. E não tem nada melhor do que isso, de olhar para Deus, fixar nossos olhos em Cristo, que é o nosso alvo, que é a verdadeira verdade, que é o caminho, que é a vida. Então, não tem por onde fugir, sabe? Eu vejo que tanto eu quanto outras pessoas, ou mulheres também, né, sofrem por isso, porque colocam os olhos em homens, ou os esposos, ou então o homem pensa que vai se sentir amado, né, ou vai se sentir pleno tendo uma mulher para saciar as carências dele, né, sexuais. O homem é mais para isso, voltado para isso. Só que a mulher é voltado para a parte emocional. Só que somente Cristo pode nos deixar plenos, seja homem ou mulher. Somente Cristo vai dar aquilo que a gente precisa, essa sede que a gente sente, tanto emocional quanto espiritual, vazio, ou então uma carência muito grande. É Cristo que consegue preencher da forma plena, perfeita, correta, que você vai sentir paz todos os dias, que você vai se sentir amado todos os dias. E é somente com Ele, não existe outra pessoa, sabe? É somente Cristo que vai te dar a plenitude perfeita e completa para toda a tua vida, seja emocional, seja carência, seja alegria. Então, é por isso que a gente sempre tem que voltar os nossos olhos para Ele, voltar os nossos olhos para Cristo, porque senão a gente desvia do foco, senão a gente vai procurar em outras coisas que nunca vai preencher o nosso vazio. E é somente Ele, é somente a Cristo que pode fazer com que o nosso vazio seja preenchido. E é incrível porque tem pouco tempo que eu tenho experimentado isso, que eu tenho visto isso, que Deus tem me dado uma paz muito grande, uma alegria muito grande, por meio do Espírito Santo, e também tem equilibrado as minhas emoções. E é isso que Ele quer para as nossas vidas, sabe? Ele quer que a gente se sinta bem, Ele quer que a gente se sinta em paz. E é incrível porque a paz de Cristo não tem como eu explicar. É algo assim que vem pra dentro, que vem por dentro pra mim. Veio assim pra mim. E Ele quer isso pra todos, sabe? A ponto de que você tenha uma alegria em Cristo, e não mais nas pessoas, e não mais vai depender, seja
se vem coisa boa ou ruim, não importa, você vai estar feliz nele, não é nas pessoas, não é em coisas, não é no seu salário, não é no seu trabalho. E é isso, gente, essa palavra que eu queria deixar para vocês. Espero que abençoe a vida de vocês e que vocês também achem essa alegria em Cristo, porque é isso que Ele quer abençoar a nossa vida de dentro para fora. Ele quer sim que a gente viva bem em todas as áreas da nossa vida. Então, que você possa sentir a plenitude de Deus dentro de você, dentro do seu espírito, por meio de Jesus. Amém? Então, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.